Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha. Não esquece, galera, de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim. Deixa Deus usar vocês. Como eu sempre falo, né? Talvez esse vídeo não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece, um parente, um amigo, tá precisando ouvir essa mensagem. Então, que Deus possa te usar grandemente. E, galera, o tema do vídeo dessa semana é a tentação, né? Quantas vezes somos tentados, quantas vezes resistimos ao pecado e quantas vezes temos que ser forte. Quantas vezes ao dia você precisa dizer não ao pecado? Quantas vezes ao dia você é tentado e você tem que ser forte, sabe? E a gente só consegue ser forte buscando a presença de Deus. E é sobre esse tema, né, sobre as tentações que eu quero falar aqui com vocês. Eu pedi muito uma palavra essa semana a Deus e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, né, que vocês possam meditar nessa palavra. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui para vocês, né? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está o atrair ou seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que palavra forte essa que Deus colocou no meu coração para me trazer aqui para vocês, né? Muito cuidado ao cair nas tentações, né? Porque você caindo na tentação, você tá dando legalidade pro pecado. E quando a gente tá dando legalidade pro pecado, a gente tá indo em direção à morte, sabe? Em direção à morte espiritual, em direção até à própria morte mesmo carnal, né? Quantas vezes Deus permite acontecer algo ruim ali e então a gente precisa vigiar muito, a gente precisa estar buscando muito a presença de Deus. Então não enfrente as tentações que têm se levantado contra você, mas fuja dela. Fuja do pecado, fuja de ambientes que vai te levar a pecar, fuja de lugares, de companhia que também vai te levar a pecar. Muitas das vezes a gente não consegue ver que às vezes é amigo que faz a gente pecar, sabe? Não quer dizer que a culpa é toda dele, não, a culpa é sua, porque se você está se permitindo entrar em ambientes e frequentar lugares que te permite pecar, a culpa é sua, não é do amigo, não é de fulano, não é de cicrano, a culpa é sua que está se permitindo, sabe, ser contaminado, se permitindo, se você está numa roda de pessoas que só fala mal dos outros, se você tem essa tendência de falar mal das pessoas e você quer mudança, você está se transformando uma nova pessoa, deixando Deus te usar, querendo que Deus te use, querendo que Deus se manifeste através da sua vida. Quanto mais você se reúne com pessoas que gostam de falar mal dos outros, uma hora você vai falar mal, uma hora você vai estar lá naquela roda, sabe, pecando também. Então, se essa amizade te faz pecar, se afasta dela, sabe? Tem pessoas que é melhor sair da nossa vida. Tem coisas que é melhor sair, tem ambientes que é melhor eu não frequentar. Tem ambientes que eu não me sinto mais bem, sabe? E desde quando eu me converti, tem lugares que eu vou que eu não me sinto bem lá. Eu me sinto sufocada, eu me sinto, sabe? Eu não vejo a hora de vir embora porque a presença de Deus não habita naquele lugar. Não existe a presença do Espírito Santo naquele lugar. E quando não existe a presença de Deus, quando não existe a presença do Espírito Santo, quando você se torna uma nova criatura, quando você agora uma nova pessoa diante de Deus, você vai ter lugares que vai te incomodar, vai ter pessoas que a presença delas não vão te fazer bem, sabe? Pessoas negativas, pessoas que só sabem falar mal dos outros. Então, assim, fuja desses ambientes, sabe? Se você, quando escuta músicas, essas músicas te levam a pecar, então começa a ouvir só louvores. Eu amo ouvir um louvor, porque o louvor ele vai fazer você ir mais na presença do Senhor, sabe? Se você vai
se você vai fazer algo que você sabe que aquilo ali vai te levar a pensamentos, a coisas que vai te fazer pecar, se você já tem essa tendência de pecar, né? Se aquilo ali é uma dificuldade de você, né? Você sabe que você enfrenta uma dificuldade, então assim, aquilo ali te faz pecar, sabe? Eu olhando algo me faz pecar, eu desejo aquilo, né? Eu olhando fotos de alguém, eu vou desejar aquela pessoa. Então evita ficar olhando, evita ficar procurando coisas que vão te fazer a pecar, que vão te fazer cobiçar certas coisas, sabe? Então assim, a gente precisa se afastar do mal, a gente precisa se afastar daquilo que vai gerar cobiças em nossos corações, que vai gerar o pecado, que vai nos levar à morte espiritualmente. Então a gente precisa cuidar demais com isso. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 9, eu acho, fala sobre se um olho teu te faz pecar, arranca-te fora. É melhor você ir com um olho só para o céu do que ir com os dois para o inferno. Se uma mão sua te faz pecar, arranca-te fora. É melhor você ir com uma mão só para o céu do que ir com as duas mãos para o inferno. Muito forte também, sabe? Deus tá falando aqui para você que não é para você arrancar a mão, claro que não. Mas o que Deus está te falando aqui? Deus está te falando, evita, sabe? Se isso está te fazendo pecar, se afasta. Tira da tua vida, não faz mais isso, não pratica mais isso, sabe? Se isso vai te fazer pecar, se você tem tendência a beber, e se você vai em roda de amigos que eles te influenciam, ficam bebendo e ainda oferecendo, para que você vai? Evita estar em lugares assim, sabe? Se você sabe que aquilo ali te fazia cair, que vai te fazer cair, evita, porque Satanás ele tá ali o tempo todo tentando, sabe, fazer a gente cair, testando a gente. E como você leu aqui junto comigo, Deus ele não tenta ninguém. Deus, ele não faz isso com ninguém. É simplesmente Satanás, porque Satanás, ele tá o tempo todo vendo no que você vai cair, o que você é mais fraco. Ele vai colocar essas coisas na tua presença para que você caia, sabe? Ele vai colocar coisas no teu caminho para fazer você cair, para fazer você pecar. E você precisa dizer não, você que tem que ser forte, você que tem que dizer não, eu não vou cair. Sabe? Eu não quero isso para minha vida, eu quero distância do que vai me fazer pecar, do que vai me fazer perder a minha salvação. Então não abra mão da sua salvação por nada, pelos desejos da carne, porque a gente é composto, né, pelo corpo, alma e espírito, mas você precisa saber o que você tem alimentado mais, sabe? Se é a sua alma, se é o seu espírito, ou se é a sua carne. Porque geralmente a nossa carne, ela fala muito mais alto. Os desejos da nossa carne falam muito mais alto do que a nossa alma, sabe? Então assim, a gente quer estar alimentando a nossa carne. A gente quer... E a nossa carne, ela faz a gente pecar, sabe? Então quantas vezes a gente precisa estar alimentando a nossa alma e o nosso espírito, sabe? Para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente se aproxime mais dos propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando eu alimento a minha carne, eu tô me distanciando da presença do Senhor. Quando eu alimento os desejos, a cobiça do meu coração, eu tô me afastando da presença de Deus. E o que a gente não pode fazer é abrir mão dos sonhos de Deus sobre a nossa vida. O que a gente não pode fazer é abrir mão dos projetos de Deus sobre as nossas vidas. Então não abra mão, fuja realmente das tentações que têm se levantado contra a sua vida, sabe? E Satanás, ele vai tentar nos oferecer tudo aquilo que a gente deseja dentro da gente, coisas, aqueles pecadinhos, sabe, que só nós conhecemos, aquelas coisas que carregamos que só Deus conhece, porque existe coisas dentro da gente que só Deus conhece, né? A gente tenta lutar contra aqueles desejos, contra aquilo ali, mas Deus sabe onde você é fraca, Deus conhece, sabe? Então Deus tenta te falar o que para você? Se fortalece, busca a minha presença, ora, sabe? Esteja meditando. A palavra de Deus fala, né?
esteja meditando de dia e de noite, procure se aproximar de Deus, não se afaste dos caminhos do Senhor, porque nós somos fracos, a nossa tendência é pecar mesmo, a nossa tendência é cair, mas Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos dá força, e ninguém é forte o suficiente, porque tem pessoas que se acham forte, mas ninguém é forte, sabe? Então, nós só somos fortes pela graça de Deus. Nós só alcançamos a nossa salvação pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque se formos por nós mesmos, o nosso desejo não é de ler a Bíblia. O nosso desejo é de fazer milhões de coisas, ficar na internet, fazendo algo que alimenta a nossa carne. Mas quando é para buscar as coisas de Deus é cansativo, é exaustivo, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de conversar com Deus, eu não tenho tempo de fazer nada disso, sabe? Então você precisa colocar prioridades na sua vida. E quando você coloca essas prioridades, quando você começa a buscar a presença de Deus, você começa a se afastar do mal. Você começa a entender que vale muito mais a pena você alimentar a sua alma do que alimentar a sua carne. Então, as tentações que têm se levantado contra você, fuja delas, sabe? Jesus foi tentado lá no deserto. Você vê que Satanás ele é tão astuto que ele tenta Jesus lá no deserto, sabe? Mas Jesus ele é forte. Ele passa pelo aquele teste, ele enfrenta Satanás, sabe? E Satanás é tão sujo que Satanás vai de encontro com ele com a própria palavra de Deus. Satanás ele é tão esperto que ele vai contra Jesus usando a própria palavra. Então não ache Satanás vai vir para você demonstrando o que realmente ele quer. Não, ele vai te oferecer aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer, sabe? Então assim, eu falo de mim, uma vez eu me desviei dos caminhos do Senhor e eu comecei a chamar muita atenção ali dos homens e, cara, onde eu passava, assim, os homens sempre olhavam. E aquilo era algo que eu carregava dentro de mim. Eu queria aquilo, eu desejava um pouco aquilo, sabe? Porque, assim, quando eu era jovem ali, eu era tão magrinha. Então, assim, eu via as meninas, os meninos olhando para as meninas. E aquilo, eu ficava tão mal, eu queria, sentir um pouquinho daquilo. Então, aquilo eu carregava dentro de mim. Só que eu comecei a sentir que tinha algo diferente, porque assim, Satanás, ele sabe do teu ponto fraco, ele vai tentar te atacar no teu ponto fraco, sabe? Então assim, quando eu comecei a ver que não estava normal, porque Deus foi abrindo, mesmo eu afastada dos caminhos de Deus, Deus foi me mostrando a verdade, sabe? Então assim, eu fui percebendo que aquilo não estava normal, não era normal, sabe? Eu chamar tanto atenção, sabe? Não era normal. Então Deus foi me revelando, Deus foi falando comigo. E quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu fui entendendo que aquilo ali era tudo coisa de Satanás. Satanás estava querendo que eu me sentisse desejada. Satanás estava querendo que eu me sentisse, sabe, linda, maravilhosa. Para quê? Para quê? Ai, os homens estão tudo caindo aos meus pés. Para que eu começasse a sentir, como é que eu posso falar para vocês? A luxúria, sabe, aquelas coisas, eu posso conseguir quem eu quero. Então, isso é coisas que Satanás vai colocando no nosso coração, sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar muito, 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 muito com o que Satanás tem oferecido pra gente. A gente precisa cuidar demais, sabe? Então, assim, peraí, isso não tá certo. Isso não é normal. Satanás está tentando colocar coisas na minha vida para que eu alimente a minha carne e me distancie da presença de Deus. E quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, como eu tinha me desviado ali dos caminhos de Deus, a gente está sujeita a cair nas tentações que Satanás tem colocado em nossas vidas. A gente está sujeita a pecar e a gente está sujeita a ir para um caminho que não tem mais volta, sabe? Então, assim, a gente precisa vigiar muito. A gente precisa cuidar muito, a gente precisa estar buscando a presença de Deus, a gente precisa estar se alimentando da presença de Deus, a gente precisa estar buscando santidade no Senhor,
sabe? Então, assim, eu não sei o que você tem desejado, eu não sei o que você tem sentido vontade de praticar, mas eu quero falar para você, comece a praticar buscando a presença de Deus, comece a praticar, sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que é muito difícil não alimentar os nossos desejos da carne, mas o mais difícil de tudo é perder a nossa salvação. Pode ter certeza isso para você. Vale muito mais a pena você fazer algumas renúncias enquanto você está aqui. Vale muito mais a pena você renunciar a coisas e você ter a sua salvação garantida. E você ter a sua vida em comunhão, em santidade com Deus. Porque não é nada que vai te levar na presença do Senhor, não é nada que você faça, cura ou coisas que Deus vai te usar em fazer, que vai te fazer, né? Você vai ser salvo. Não é por causa dessas coisas que você vai ser salvo, mas é pela sua santidade, é por você renunciar realmente o pecado, é você renunciar realmente às tentações, é você conseguir enfrentar essas tentações, é você conseguir olhar como eu olhar e dizer assim, epa, não, algo tá de errado, não está certo, isso que está acontecendo não está certo, Satanás está querendo me dar uma bandeja cheia de coisas tudo estragada, porque o que Satanás tem a oferecer é tudo coisa estragada, tudo coisa que passa, tudo coisa que não vale a pena, sabe? Não vale a pena eu trocar minha salvação para ganhar o mundo, não vale a pena eu perder minha salvação, perder o que Deus tem para mim pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo é tudo passageira, mas as coisas dos céus, elas são eternas em nossas vidas. Então vale muito mais a pena eu estar selada com o selo do Senhor, sagrada e guardada debaixo das asas de Deus, do que eu viver ganhando o mundo, do que eu viver aí, sabe, ganhar coisas que Satanás tem a oferecer. Não vale a pena ter riqueza, ser conhecida, ganhar o mundo, como eu já falei, e perder a salvação. Não vale a pena. Não vale a pena alimentar os desejos da nossa carne e sair fora dos propósitos de Deus. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que ele fale grandemente ao coração de vocês. Espero que Deus trabalhe isso no seu coração e que você realmente não vá em ambientes que vai te fazer pecar. Não procure fazer coisas que vão te fazer pecar. Se for necessário, se afaste de pessoas. Se for necessário, diga não. Não, o não é importante. O não é muito importante, sabe? Então, assim, se for necessário, ore mais, busque mais, se consagre mais, mas não saia da presença de Deus. Não alimente os desejos da sua carne, porque os desejos da sua carne podem te fazer pecar e vão te fazer pecar, porque geralmente é isso que acontece. Mas comece a se alimentar da presença do Senhor e fuja, corra para longe das tentações que têm se levantado na sua vida, sabe? Então, galera, esse foi o tema de hoje. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.